noite. Sou Juana Labres e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. E o meu lema é cuidar de quem cuida. E eu estou trazendo um psicanalista aqui, Leudes Rodrigues, para bater um papo conosco sobre depressão, tristeza e afins. O que é afins? Melancolia, tá? Depressão, aquela situação mais triste. E a gente vai estar falando sobre isso. Seja bem-vinda. Tudo bem, Mayra? Bom te ver por aqui. E vão chegando, que daqui a pouco o convidado vai estar aqui presente. É um psicanalista, Leudes Rodrigues. Ele já esteve aqui no canal em janeiro para conversar com a gente. E agora ele está voltando. Sabe aquela sensação de tristeza, aquela situação toda? Pois é. Vamos bater um papinho sério com ele sobre isso. Tá bom? Vão chegando, tô vendo a de Gomes. Nossa, que legal. Tô tentando compartilhar aqui. Vamos ver. O pessoal tá entrando. Daqui a pouco ele chega também. E nós estamos... Como é que se diz? Nós estamos desenvolvendo várias lives para maio. Hoje eu já agendei mais 2. Estou muito feliz com a recepção que vocês estão tendo, em estar aceitando, dividir conosco um pouquinho mais de conhecimento. E eu estou aqui. Quem não conhece, também estou no YouTube, no canal Minha Mãe Tem Alzheimer. É complicado fazer 2 coisas ao mesmo tempo, vocês não acham? Vamos ver se eu consegui agora. Consegui. Bem, estou compartilhando as lives. Estou pedindo para vocês avisarem as pessoas que estão entrando que hoje tem live com o psicanalista Leudes Rodrigues. Deixa eu ver se ele já chegou aqui na câmera. Não, daqui a pouquinho ele está aí. E vamos que vamos, não é verdade? Tô com a camiseta Gentileza Gera Gentileza, um personagem carioca que fez o seu caminho. Leudes já chegou. Vou mandar o convite para ele. Nosso segundo encontro. E chegou. Olha que maravilha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Juana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Então, hoje, mais uma vez juntos, né? Tá conseguindo ouvir? Só um minuto. Tá congelando para mim. Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu... Ok. Internet é assim, tá? Seja bem-vindo todos de vocês. Principalmente aqui, ó, no Mundo de Paulinha. Marcamos live. Em breve estaremos juntas. Vai contar a história dela. Dá um pulinho lá na página do Instagram e lá no YouTube. Vamos conhecer essa senhorinha, a mãe dela. Tudo bem? Vamos ver quem mais. Eu vou ter que mandar novamente o convite para ele, porque a internet dele falhou. Vou mandar outra vez. Enviando. Voltou. Voltei. Voltou. É isso aí. Então, algumas pessoas aqui já estão chegando. A Mayra, que eu já vi, o Davi, a Rebeca, lembrei. Piscinolástico, deve ser seu amigo, seu conhecido. Sim, meu amigo, João Nolasco. Então, possivelmente. Pede para ele se inscrever já, para não perder as próximas com você. Certo? Se inscrevam no canal, é muito interessante, tem debates muito importantes, né? A Juana é uma ótima
né, entrevistadora, ela consegue trazer várias pessoas muito interessantes para esse canal. Os papos são bem, bem legais. Então, vamos ter um papo aqui de psicóloga com psicanalista, né? Você deu uma congeladinha aqui, rapidinho, mas tudo bem. Se apresenta aí para o povo que ainda não te conhece. Então, vamos lá. Eu sou Leudes Rodrigues, eu sou professor, sou psicanalista. Atualmente, eu atendo online, né, devido a essa pandemia, mas também tenho atendido presencialmente uma vez por semana no espaço holístico Amigas da Terra, que fica na Tijuca, né, tomando todos os cuidados, né, seguindo todos os protocolos. E também sou palestrante, dou aula, né, no curso de psicanálise do próprio João Nolasco, que é o administrador do curso. E hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema tão importante, né, Rona? Que é a questão da depressão, né, da tristeza, né, e afins, né? Como a gente estava... Você até riu quando eu perguntei, né? E afins? O que é afins, né? Afins. Afins é tudo que envolve entre uma coisa e outra, aquela melancolia, aquele luto, aquela sensação de que não tô legal hoje, não tá dando certo, aí bateu uma tristeza, mas que é diferente daquela tristeza diária, assim, de vários dias, constante, mas que vai passar, é só tomar um sorvete. Pelo menos eu falo isso pro meu filho, né? Mas vamos ver aqui. Eu sugiro o pessoal que tiver perguntas, tiver alguma curiosidade, tá? Podem fazer. Possam lançar. Tá? Que aí eu acho que eu estou conseguindo vir aqui e posso ir respondendo também. É interessante essa divisão, Ana, que você faz, né, que você traz, né, que você traz, né, sobre a diferença da tristeza, da depressão, né? Porque para a psicanálise, isso para a gente tem uma diferença imensa, né? Melancolia, né, é uma coisa, né, o estado de tristeza é outro, né, depressão, né, que hoje tanto se fala, né, de alguns anos para cá, né, se tornou um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. Isso significa 5% da população mundial. Né? E isso se estima a partir das pessoas que procuraram ajuda, fora aquelas que não procuraram. Sim. Então, é um problema muito grave. Né? E tanto que você que é psicóloga vai entender o que eu vou dizer. Né? Os pacientes, quando chegam aos psicólogos, aos psicanalistas, eles já estão num estado limite, né, da sua tristeza, da sua depressão. E isso quando chegam a gente. Né? Isso quando chegam. Então, é importante falar sobre isso. Acho que a grande mensagem que essa conversa nossa hoje ela tem é falar sobre. A gente precisa falar sobre isso. Sim, sim. Né? A gente precisa entender alguns caminhos, sim, né, que levam a isso, mas também... Tá me ouvindo? Tô. Tá tranquilo. Deu uma congelada de novo. É interessante também, Leudes, antes da gente começar, que existe uma frase que a gente ouve muito. Nossa, hoje eu acordei tão deprimida. Eu acho que é a minha internet ou é a sua? Não sei, a minha não tá congelando. A minha tá direto aqui. O pessoal fala assim, acordei hoje, eu tô meio deprimida. Não, não é por aí, né? Depressão é uma coisa. Rodando, daqui a pouco tem um aquecimento aí. Deu uma travadinha, tá voltando, vou mandar para ele de novo. Vocês me desculpem, mas o horário está sendo muito concorrido. E hora que eu pego o primeiro horário da noite, porque 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, nossa senhora, o negócio é feio. O negócio fica bravo mesmo. Ele já está voltando, que eu mandei o convite. Rosilene, minha ADM, chegou.
Bruna está aqui também. Clarice, seja bem-vindo. Regina Machado, estou vendo aqui os nomes. Elizabeth, estou cumprimentando. Márcia Souza. E vamos aguardar, que ele está voltando, tá? Já mandei o convite para ele. Já mandei, já vi aqui. Aguardar, ele deve estar com algum problema técnico lá e a gente já vai resolver isso. Ok? Enquanto isso, vou fazer minha propaganda, né? Hoje nós estamos em abril, é que eu já estou trabalhando a agenda de maio, gente, e é incrível. Maio eu tenho umas 2 ou 3 vagas só em aberto, o resto dos dias está tudo fechadinho, tudo amarradinho. Mas maio é lá na frente que eu divulgo, não é por agora, não. Nós vamos ter agora em abril, enquanto ele não volta, Dr. Hélio Mororó, dia 17, sábado, 7h30 da noite. Ele é prescritor de canabidiol e vai estar aqui falando com a gente sobre envelhecer com saúde, vai falar de Alzheimer, Parkinson, a esclerose múltipla. Quer dizer, são vários assuntos muito interessantes que a gente vai estar batendo papo. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se é ele. Ok, mandei de novo o convite. Tá ótimo. E eu conto com vocês no sábado. E vamos lá? Voltei. Me ouvem? Sim. Ah, sim. O que eu estava falando, né? Sobre a necessidade de falar. Eu acho que a grande mensagem da nossa live hoje, do nosso bate-papo, é poder falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, né? O não falar é que é muito perigoso e muito danoso. Né? Esse estado, né, quando a gente fala de tristeza, por exemplo, né, vai ser um estado psíquico que todo mundo vai passar em algum momento da vida. Né? Uhum. Isso faz parte da nossa condição humana. Né? Há momentos que estamos tristes, há momentos que estamos alegres. O grande incômodo e a grande angústia é quando essa tristeza ela se torna tão profunda que ela vai paralisando a sua vida. Né? E você não consegue viver bem, você não consegue fazer as atividades que você precisa fazer no seu dia a dia. Né? Tanto que a gente a gente sempre gosta de pontuar muito bem, né? Porque existe uma diferença, né, do conceito da medicina, por exemplo, da depressão. Né? Muitas vezes a medicina vai olhar para a depressão como uma doença simplesmente neural, né? Ou com alguma enzima cerebral que está faltando, né? Um estado neural provisório, provavelmente. Eles não aposentam ninguém com depressão. Isso aí é uma situação que acontece. E aí você vai com uma intervenção medicamentosa, né, para tentar solucionar aquela doença que foi trazida pelo paciente. Quando a gente percebe que a depressão, né, ou melhor, né, até melhor, as depressões, né, prefiro falar no plural, porque depressão é um nome muito genérico para tantas situações diferentes, né, que causam essa tristeza profunda, né, no sujeito, acreditando que um medicamento ele pode servir para várias pessoas e resolverem seus problemas, né? O que na prática a gente vê que é um engano, né? O medicamento sim tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar sim, mas em lugares muito pontuais, né? Porque a gente está falando de uma, né, situação psíquica subjetiva, né? Num remédio não tem como lidar com cada questão subjetiva de um indivíduo. Sim. Tanto que pacientes quando chegam, né, a gente já passaram pelo processo medicamentoso e esse medicamento não deu conta da sua tristeza, por exemplo. Mas, no caso, não é só
a medicação, você precisa ter um acompanhamento, uma terapia, né? Com o profissional correto. E você pode Exato. ter um tratamento terapêutico com o psicólogo e ter o acompanhamento medical dos remédios, né? Agora não vai sair a palavra, com o psiquiatra por causa da dosagem, os efeitos colaterais e assim por diante. Agora, existe uma diferença quando a gente fala em depressão e quando a gente fala em tristeza. A tristeza, a gente sabe o motivo. A gente está triste porque aconteceu alguma coisa e eu identifico o motivo dessa tristeza. Agora, a depressão, dizem que você não sabe por que você está deprimido. Pode ser qualquer coisa e não reconhece. Isso seria verdadeiro? Sim, né? Existe um fator, né, inconsciente muito ativo, né, no que se chama de depressão, né? Porque para isso há necessidade da terapia, né? Porque a partir dessa fala é que encontraremos, né, alguns caminhos para entender, né, o que causou esse estado de tristeza tão profundo nesse indivíduo. Né? Você falou, né, sobre a questão do luto. Né? A tristeza, ela está ligada diretamente... Essa tristeza não, desculpe. A depressão, né, ela está ligada diretamente a um luto. Né? Só que quando a gente fala de luto, não é simplesmente de uma morte física de um ente querido, por exemplo. Né? A gente está falando de um luto que é uma perda. A gente está falando de uma perda que pode ser, né, em diversos aspectos da nossa vida. Tanto que essa pandemia, ela trouxe, né, de uma forma muito forte essas perdas. Né? Você tem a perda da liberdade de ir e vir, você tem, né, a perda financeira, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram redução de salário, né? Outras coisas ficaram muito, né, fortes para as pessoas que foram encarar a sua própria família, ficar dentro de um ambiente familiar, né, e eles tiveram que encarar uma ou outra coisa que não era feita, né, e aí você se dá conta, né, de uma certa perda, né, que você acaba convivendo, né, eu já ouvi muito isso, né, eu não conhecer meu filho, né, por exemplo. Pandemia. Né, e teve que se confrontar diretamente com essa situação. Sim, é verdade. Você teve perda de relacionamentos por causa da dificuldade de convívio. O amor à distância muitas vezes não funciona, algumas vezes sim. Depende, né? Muito da parte de a pessoa ser mais madura ou não, jovem. Ah, não, eu vou sair, vai em frente e acaba acontecendo, tendo consequências. Existe realmente a perda do emprego, a financeira, tudo isso que você está falando. Mas o luto de morte é um luto em que nessa pandemia as pessoas estão vivendo com muita frequência. Muita frequência. E isso pode gerar, sim, a uma depressão se não for bem vivido, bem trabalhado em si. Sim, ela precisa ser elaborada, né? Ela precisa o luto, ele tem as suas fases, né? Por exemplo, essa tristeza da perda, ela faz parte desse processo, né? Ela faz parte, né? Nós temos essa perda de um ente querido, a gente vai primeiro talvez ter uma negação dessa perda, né? Não aceitar, e aí aceito porque Deus fez isso já é uma segunda etapa. Não aceito a morte, foi erro médico, não, você está mentindo para mim, isso pode ser imediato, mas pode durar alguns dias. Começa todo o processo. A raiva, né? Essa raiva que você fala é um processo, né? É raiva de Deus porque Deus fez isso, é raiva, né, de você próprio, porque isso pode acontecer também, né? Porque você não fez o que você poderia ter feito, né? E aí cria-se aí uma ilusão de que você poderia ter salvo essa pessoa, né? Isso faz parte também do processo, né, de luto, e é importante que se passe
por essas fases, né? É importante. Sim, até porque... Gente, eu peço desculpas a vocês porque a internet está muito lenta. Tá picotando para mim o tempo inteiro, desculpem. Tudo bem. E o que acontece? Essas 5 fases, essas 5 etapas, elas podem acontecer muito rápido, uma atrás da outra, não acontecer nessa sequência, ou não acontecer tudo. Sim. E você já aceitar, começar pela última, que é a aceitação, e não passar pela raiva, nem pelo questionamento, e assim vai por diante. E o perigo está justamente nessa tristeza que acontece, a pessoa se deprimir com aquela situação, com as cobranças, com as justificativas ou gerando culpa a terceiras pessoas. Então, qual é a diferença exata? Quer dizer, a partir de que momento a gente pode dizer que a pessoa está melancólica por algum motivo? Quando isso desenvolve uma tristeza mais profunda? Quando é que você bate o martelo e diz que a pessoa está realmente com depressão? O bater o martelo é difícil, né, Juana? Esse bater o martelo é bem difícil. Mas para a gente poder... É porque a psicanálise não trabalha com esses tipos de diagnóstico, né? Sim. Mas, por exemplo, a melancolia, ela é, né, uma estrutura para a psicanálise. E a questão da depressão, não tem como você ignorar que exista, né? Ela vai ser identificada nesse sujeito muito mais por um conjunto, né? Pelo um conjunto, né? Não é só a tristeza profunda, mas é a duração dessa tristeza profunda. Quais são o espectro disso na vida desse indivíduo? Né? Ele só fica deitado, dormindo, ele não consegue ficar, né, em vigilância, ele só consegue dormir, ele dorme o dia inteiro, e ele chora o tempo inteiro, traz essa queixa, né? Não se alimenta ou se alimenta demais, né? Porque isso também é um cuidado que precisa ter, né? Porque existe um modelo, né, comum, né, de que deprimido é aquele que fica assim, assado. E na realidade existem outras formas, né, que esse estado pode se apresentar, né? O excesso de alimentação também pode deflagrar uma depressão, né? A sonolência demais, ou a vigilância demais também pode, né? Nem sempre um deprimido crônico ele vai, por exemplo, mostrar uma tristeza profunda o tempo inteiro para todo mundo. Tem aqueles que sorriem, que vivem socialmente, que é o palhaço da turma, mas que, quando se recolhe, ele se dá conta, ele lida com a sua tristeza. Ou seja, aquilo tudo é uma fachada para se enganar a si mesmo ou enganar os outros. E nós temos alguns atores que faleceram com uma depressão e que você para, poxa, como? O cara era fera no que fazia, o cara para cima, o cara tão risonho, tão alegre, e tomava remédio para depressão. Não entendo isso, né? Mas isso. Sim. É muito, muito delicado. Né? É muito mais comum do que se imagina, né? O comediante, por exemplo, uma pessoa que trabalha com humor, né? Você não consegue imaginar que essa pessoa sofra, né, de uma tristeza profunda, de depressão, que seja melancólico, né? A gente não consegue alcançar isso, porque na nossa cabeça existe um estereótipo de deprimido que não combina, né, com essa pessoa. E aí, com a realidade. E aí, isso é o grande perigo. Porque, dessa forma, essa pessoa, ela fica com medo de se expor. Né? Porque ela vai, de alguma forma, expor uma fragilidade dela. Né? Todo mundo tem um conceito sobre ela. E mostrar que ela não é aquilo que as pessoas pensam, talvez seja uma dificuldade que ela tenha de falar. Sim. A terapia, ela ajuda muito nesse processo também. Sim. É muito comum pacientes
que sofrem, né, de depressão falar em terapia, né? Olha, ninguém no meu trabalho imagina que eu sou assim, que eu realmente tenho essa dor. Tá, tem uma pessoa Tá me aqui, ouvindo? estou ouvindo. A Rebeca está fazendo um comentário aqui. Ó, Minha mãe quase morreu quando meu irmão morreu, né? Faleceu. E hoje, com o quadro de Alzheimer, apagou essa sim, memória traumática. Ok, eu já percebi, pelos relatos, pelas pessoas que passam por um processo de Alzheimer, que um dos fenômenos é uma depressão. A pessoa tem depressão, geralmente, no quadro já de Alzheimer. O que, que acontece? Os primeiros sinais de Alzheimer só aparecem depois de um tempo, tipo 10 anos já, a pessoa já começando a ter todo esse processo cognitivo de queima de neurônios. Mas os sinais mesmos vão aparecer depois desse longo período. Às vezes é 10 anos, às vezes é 15 anos. E a pessoa entra em depressão. Ah, foi a depressão que desencadeou o Alzheimer. Não, de repente a depressão já é um sintoma do Alzheimer em si. Porque eu tenho observado muito isso. E ela mesma, a Rebeca, diz assim, minha mãe sofreu com uma depressão grave, recorrente, anos a fio. A minha também tinha depressão, tomava medicamento para isso. É uma doença muito triste, mais triste ainda é a forma como as pessoas ainda tratam a doença como uma coisa banal. E ela fez esses dois comentários que eu quis estar fazendo juntos, antes da gente prosseguir. Você sim. tá bravo hoje, meu amigo. Tá difícil, eu não sei por quê. Não, é o que eu gaguejei aqui Eu não, hoje. Hoje é minha lábia, eu acho que eu falei a tarde toda. Deixa eu causar inveja. Você tem a sua, cadê a sua? Falei a tarde toda hoje, agendando lives. E vamos em frente. Deu uma rodadinha aqui, rapidinho. Vamos ver aqui, a Régia chegou, a Leandra Linhares entrou aqui também, que eu estou acompanhando. Sejam bem-vindas. Ele saiu outra vez, a live dele está caindo hoje, eu peço desculpas. O Renan entrou também, Naldo, Fátima Bezerra, Mari Rubio, sejam também bem-vindas, Ana Luísa. E vamos que vamos. A Magui Caldeira entrou. Boa noite a todos. Vou ver aqui se ele já mandou aqui o convite, estou aceitando novamente. Mas sem problemas, a gente consegue chegar até lá. Voltando, Patrícia Gomes entrou também. Seja bem-vinda, Patrícia. Cuidando, voltando. E como diz, é a vida da internet. A gente tenta se adaptar, não é verdade? Ele está aqui, ó. Vai entrar, não conseguiu. Está falhando. Daqui a pouco ele manda um aviso aqui para gente. Hoje o tema é com o psicanalista Leudes Rodrigues sobre depressão, tristezas e afins. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor, podem mandar aqui. Dentro do possível a gente vai procurar responder a todos. Ok? Vocês confirmam, vocês que têm familiares com Alzheimer, sobre o que eu falei com relação ao Alzheimer surgia, né? Porque já existia. Logo depois de um processo depressivo, de depressão, geralmente a perda familiar de alguém, ou de um filho, ou de um marido, ou de um parente muito próximo. Vocês já observaram isso? Que esse processo acontece? Ele ainda não me mandou o convite, a gente vai conversando enquanto isso.
Vocês poderiam estar me respondendo com relação a Rosilene falando por ele ser simpático. Sim, ele já fez live conosco em janeiro, também como profissional da área, como psicanalista, falando sobre homofobia. Quem não lembrar, quem não conhece, está disponível a live aqui no Instagram. Ele mandou convite. Vamos aceitar aqui novamente, vamos ver o que acontece. A Rebeca está dizendo que acha que tem relação, sim. Ai, vamos lá, vamos ver se dessa vez fica. Temos meia hora, dá para ir e voltar várias vezes. Vamos embora. Tá, onde você estava? Deixa eu me localizar, vai lá. Ai, meu Deus do céu, eu já me perdi. Peraí, eu estava falando justamente da relação, a perda familiar, causar essa depressão e logo depois aparecer os primeiros sintomas de Alzheimer. E eu estava explicando que o Alzheimer, os primeiros sinais só aparecem depois do Alzheimer instalado 10, 15 anos antes. Ou seja, eu posso estar já com o processo de neurônios, que é o envelhecimento natural, que o nosso cérebro, a partir de uma determinada idade, ela começa a encolher, começa a aparecer aqueles embaralhados, aquela situação toda, começa a ter um desgaste de memória, esquecendo uma palavra aqui, uma coisa lá, tem a ver com o estresse também do dia a dia, mas é um envelhecimento natural e esperado, que como o cérebro, os nossos órgãos, tanto os rins, fígado, pâncreas, tudo mais, tudo começa a ter uma redução. E começa a ter uma perda na produção. O próprio fígado, ele passa a... Como é que eu vou dizer? Ele recebe, ele trabalha a medicação que você recebe, né? O metabolismo, lembrei. Só que ele já, depois de uma idade, terceira idade, ele começa a fazer o quê? 30% menos do que ele fazia quando ele era jovem. O envelhecimento vai reduzindo essas capacidades e o cérebro também. Isso é natural e é esperado. Mas quando o Alzheimer está ali, isso é bem mais agravado. E o que acontece? Eu acredito que tem a ver, sim, com o aparecimento de uma grande tristeza, uma grande depressão, geralmente causada por uma perda de um filho, de uma filha, de um neto, companheiro ou companheira, e isso é consequência. Aparecem os sinais, mas ele já existia. Você você é mais especialista, você é uma especialista sobre o assunto, né? Mas o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele é uma doença ainda muito enigmática, né? De você entender plenamente o que vai desencadear? A gente tem uma ponta aqui, uma ponta ali, uma possibilidade, né? Pode ser genético, pode ser fatores que foram levando a isso, mas nada que se bata, como você usou o termo, né? Nada que se bata. Alimentação, estilo de vida, tudo é um somatório. Mas isso é uma outra live, né? Isso é uma Sim, outra... mas em relação a essa tristeza que você falou, né, sobre a depressão no Alzheimer, né? Porque até que a doença realmente se instale, se torna consciente, né, para a pessoa que algo não está bom nela, né? Né? Existe uma perda, né? Tem uma perda de memória que incomoda, né? Que angustia, né? Isso daí a gente está falando novamente de perda. Tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que é, e aquilo vai abatendo. Sim, também tem esse caminho. Sim. Né? Tanto que você falou, né? Quando você falou sobre a diferença de tristeza e depressão, né? A tristeza está ligada a uma coisa mais consciente. Eu sei o que está me fazendo ficar triste. Depressão então, é algo que eu não consigo. Aproveita e responde a Leandra Linhares, que ela diz assim: eu gostaria de saber a diferença da tristeza e da depressão. Já que você começou a responder, já direcionou para ela. Tudo bem. É Leandra, né? O nome dela, né? Leandra. Leandra, hoje a gente pontua a diferença entre tristeza e depressão. Primeiro, que tristeza é uma condição normal do ser humano. É uma emoção normal nossa. Né? Em algum momento da vida, nós passamos por isso.
né? Passamos por momentos realmente que nos levam a uma tristeza. Deu uma congelada aqui de novo. Ai, não creio. Eu Vocês também, estão me ouvindo? eu estou te ouvindo. Ouvi o teu não creio. Ai, Então, a não creio que caiu de tristeza é novo, uma gente. Vamos lá, de novo. Vou voltar. Né? Tristeza, condição normal. Né? Todos nós passamos isso em algum momento. A depressão, não. Né? A depressão ela está ligada a uma tristeza, um estado de tristeza muito mais profundo, né? Paralisante, prolongada. prolongada, né? Não tem como você mensurar isso. E também o fator, né, que a Juana até trouxe, que é o desconhecimento da causa daquilo. Eu estou profundamente triste, eu não consigo levantar da minha cama, eu não consigo trabalhar direito, eu choro compulsivamente, mas eu não sei por quê. Né? Eu simplesmente sinto isso. Né? Então, isso também é um quadro que vai estar ligado à depressão. Né? A terapia, ela vai ajudar, né, exatamente a você falar sobre isso. E aí você vai encontrar lugares para isso que não tem lugar nenhum. Né? A gente faz muita analogia na psicanálise em relação aos afetos e às ideias. Né? Que quando elas não se encontram, é o grande problema. Né? Porque você consegue, né, o nosso inconsciente, ele consegue apagar ideias. Emoções, ele não consegue apagar. Uhum. E aí, quando você tem ideias que não estão ligadas a uma emoção que você consiga identificar, causa todo um transtorno, que pode ser, por exemplo, uma depressão. Né? Uma tristeza que você não tem uma consciência de onde vem, você só sabe o que você está sentindo. E aí a terapia ela vai entrar exatamente para que você consiga encontrar um destino para isso. Não uma cura milagrosa, né? Porque isso a gente já descarta, né? Uma cura milagrosa da depressão, mas a gente encontra eu consigo viver bem, né? Eu posso viver bem, sem essa tristeza paralisante, profunda, né? E é isso que é o nosso objetivo, né? Em ajudar o paciente a isso. Ela continua aqui, uma pessoa melancólica é uma pessoa deprimida? A melancolia, né, para a gente na psicanálise, é uma estrutura, né, psíquica. Então, é algo que faz parte, né, dessa pessoa. Né? Então, assim, e é caracterizada exatamente pela depressão. Né, por essa. Só que aí, por escala, se a gente for falar de escala, é algo muito mais profundo ainda. Porque enquanto a pessoa ela está nesse estado de depressão, ela ainda está na luta contra aquilo. Né? Ela tá triste, mas ela não quer estar triste. Ela tá chorando, mas ela não quer chorar. Ela não consegue trabalhar direito, mas ela quer. Existe uma luta aí, né? Existe um movimento dinâmico. Correto. Na melancolia, existe um movimento de entrega. É aí que causa o suicídio? Ou a pessoa, quando começa a sair da melancolia, que tenta se matar? É o estado melancólico que muitas das vezes vai levar ao suicídio. Né? Por isso que quando você tem uma pessoa que não fala, né, simplesmente está triste e não fala sobre aquilo, né, um silêncio absurdo, nada motiva a pessoa, absolutamente nada motiva, e ela também não quer se motivar, não há interesse em absolutamente nada. Né? Esse estado melancólico ele é perigoso por causa disso. Porque se eu não tenho motivação em nada, para que eu preciso viver? Correto. A Rosilene aqui diz que acredita muito que as perdas levam a quadros de depressão e, consequentemente, a demências. Ela viu isso acontecer com os pais dela. A Régia, a minha mãe iniciou a demência sentindo tristeza e muito silenciosa. Vai batendo no que você está falando. A Rebeca fala demência medicamentosa causada por uso contínuo e muito longo desses remédios para tratar depressão
ansiedade e vários outros transtornos. Ou seja, existe a medicação que pode favorecer esse sentimento de tristeza, de depressão? Remédio pode ajudar com isso? Deu uma rodadinha. Simone chegou também, estou vendo aqui. Célia Cesare, Rose Argolo. Vamos voltar aqui, esperar ele dar uma continuidade aqui. Eu descongelei. Está congelando. Deu para ouvir a minha pergunta? Não, você pode repetir, por favor? Porque aí senão eu vou ficar aqui perdida. Fale, né? Tá. Deixa eu ver se volto aqui. Não, desculpa. Você estava falando sobre a questão do medicamento, não é isso? Remédios, sim, isso eu ouvi. Podem, ao longo desses remédios, esses remédios que se toma para depressão, para ansiedade, vários outros transtornos, causam demências, no caso. Eu tinha lido errado. Vamos recapitular. A demência em si, o Alzheimer, o corpo de Levy, tem a ver com a quantidade de medicamentos que a gente toma ao longo da vida? É difícil você falar que causa, né? Mas é um caminho. Por quê? Né? Por quê? Primeiro, eles vão agir diretamente no sistema nervoso central. Né? Então, você não se todo medicamento. A gente está falando de remédio tarja preta, principalmente aquelas que são utilizadas para dormir. Eu não vou falar nome de remédio, tá? Mas aqueles remédios que a gente usa para a pessoa dormir de uso contínuo, por exemplo, toma remédio da família Alopran, né? Vamos falar assim, dessa maneira. 30 anos, 20 anos, sim, aí causa no sistema nervoso central toda essa alteração e eu deixo o resto contigo. Só dei o dedinho lá. O tarja preta, ele é perigoso. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Então, o tarja preta, os remédios, né, que a gente chama de tarja preta, eles são perigosos, eles são muito perigosos porque eles agem direto no sistema nervoso central. Então, se você realmente não tiver a necessidade, né, pautada em um acompanhamento médico, isso pode ser muito danoso. Né? Isso pode ser muito prejudicial. Né? Nós vivemos um período de moda, né, da tarja preta. Né? Eu sou professor também, né? E me assusta muito quando as pessoas falam, vou tomar meu Rivotril. Né? Vou tomar meu Rivotril como se fosse uma bala, entendeu? É um remédio para dor de cabeça. Né? Que nem deveríamos tomar, né? Que nem deveríamos tomar assim tão compulsivamente para dor de cabeça como a gente às vezes toma. Então, é perigoso, sim. Né? E o resultado disso dentro do sistema nervoso central pode ser inúmeros. Inclusive a demência. Né? Então, assim, precisa... Ele não é o vilão sozinho. Ele não é o vilão sozinho. Tem que ter várias outras situações que vão ajudar a desenvolver essa demência. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Isso aí é um dos fatores. Um dos fatores. É um dos fatores. Tanto que eu vou citar até um caso de um acompanhamento meu, né? Porque geralmente os pacientes já chegam em mim acompanhados de um psiquiatra. Então, ele já toma o tarja preta dele, né, acompanhado pelo seu psiquiatra, e o psiquiatra que encaminha para análise. Mas eu já tenho... Aqui tá tudo normal. Me ouve? Ouço. É que às vezes congela a sua imagem para mim. Tá normal? Tá normal. Eu tive, né, uma paciente minha que chegou a mim num estado depressivo,
né, uma tristeza profunda, e nós ficamos alguns meses conversando, né, dialogando aí sobre essa tristeza, tentando encontrar, né, alguns lugares, né, para essa tristeza, né, tentando entender como que isso se construiu. Depois de meses, né, acompanhando essa paciente, a gente percebeu que ela precisava de um acompanhamento multidisciplinar. Ela precisava da terapia, sim, mas ela também precisava do acompanhamento do psiquiatra. Né? E ela só aceitou, porque ela era extremamente resistente à medicação, ela só aceitou por quê? Porque ela percebeu que eu só indiquei a procura de um psiquiatra após acompanhá-la num percurso. Quando eu realmente percebi que havia necessidade de uma outra intervenção, né? Que a gente precisava trabalhar, eu precisava trabalhar em conjunto com outro profissional, né, da saúde mental, que é tão importante quanto o outro. Porque ela veio de certos acompanhamentos que foi do tipo, ela chegou no psiquiatra, o psiquiatra nem olhou para a cara dela, já passou a receita. Uhum. Né? Alguns pacientes falam disso, né? O psiquiatra nem olha para mim, eu falo que eu estou triste, que eu não estou dormindo, ele já passa um ansiolítico, ele passa um antidepressivo, me entrega para tomar. Eu não vou tomar isso, sabe? Esse modismo, infelizmente, também acaba passando para uma outra esfera que não deveria, que é do profissional da saúde mental, que é o psiquiatra. Né? E graças a Deus, há muitos profissionais hoje da psiquiatria, eles estão muito abertos a essa necessidade de que a depressão ela não é só um fator, né, neural, não é só o neurotransmissor que está deficiente no ser. Né? Existem questões subjetivas que passam disso e que é fora da esfera dele. Então precisa sim, o paciente vai precisar de acompanhamento com ele sim, mas ele também vai precisar de uma psicoterapia que eu acompanhe para que ele, em conjunto, consiga lidar com isso. E não simplesmente toma um remédio e vai ser feliz, né? Como se isso fosse possível. Quer dizer, uma pessoa ansiosa, uma pessoa medrosa, ela pode gerar uma depressão, ela é muito ansiosa, ela é muito medrosa, ela tem aquelas situações, ela pode vir a um quadro depressivo ou isso gera mais para uma angústia, para uma outra situação, uma neurose? Por onde é o caminho? A ansiedade que você diz e o medo, é isso? Medo. Isso. Ansiedade e medo. Da Simone Monteiro. Sim. A ansiedade, né, eu costumo pensar da seguinte forma, né? A depressão ela está ligada a perdas, né? Ou seja, coisas que já aconteceram e que você, de alguma forma, vai reatualizando aquilo e não consegue lidar. A ansiedade está projetada para algo que você não consegue dar conta. Mas é algo projetado para frente, não para o passado. Ansiedade é o medo do futuro. Exato. Né? Então, a gente está falando de duas coisas um pouco diferentes. Elas, lógico, em algum momento elas podem sim se cruzar, mas são duas coisas diferentes. Já o medo, que é a fobia, né, por exemplo, né, ela pode ser apenas um espectro da própria depressão. Né? Porque aí você pode desenvolver um medo do olhar do outro, né? Você pode desenvolver, aí você não consegue sair de casa por causa disso. E não sair de casa vai te trazer uma tristeza, porque você está se sentindo incapaz de conseguir fazer o que uma pessoa normalmente faria. Que é... Não sair de casa, sim, disso, sim, sim. Aí outro tipo de... A gente classifica como neurose, né? Eu não lembro agora. Para a psicanálise, ou nós somos neuróticos, ou nós somos perversos, ou nós somos psicóticos, né? Não tem muito para onde sair. Escolher, não. Eu prefiro, então, mas, só que os neuróticos, graças a Deus, somos a maioria, né? Mas dentro das neuroses, lógico, né? Você tem estados neuróticos.
as neuroses, abre aspas, normais, fecha aspas. Fecha aspas. Né? Certo. Aquelas neuroses que você consegue conviver, né? Você consegue viver, você consegue lidar com elas, né? Você consegue trabalhar, você consegue namorar, você consegue fazer, né, as atividades da sua vida comum. Agora, existem estados que te paralisam e que te dificultam isso. Por isso que você precisa procurar ajuda, você precisa falar, né? Porque exatamente esse paralisar é que é danoso. É que é danoso, né? Eu tinha mais uma Congelou? pergunta. Não. Não, congelou não. Tá tudo bem por enquanto. Perdi a pergunta que estava aqui. Deixa eu rodar. Ah, Tem outra pergunta? Aqui ela fala tomou. sobre as mulheres. Olha, é interessante aqui, ó. Doutor, fala um pouco sobre o motivo pelo... Doutor, fala um pouco sobre o motivo pelo qual as mulheres com Alzheimer falam tanto do pai. Vejo muitos relatos de quando essa figura é marcante para eles. Eu só queria saber, perguntando, a figura paterna, a figura forte do pai, ou se você está falando daquela fase que a pessoa fala que quer ir para a casa do pai, ou fala que quer ir para a casa da mãe, porque são situações diferentes para a gente entender. E outra observação, pessoal, faltam 10 minutos para 8 horas, o Neudes combinou comigo conversar 1 hora, ele tem um compromisso logo depois, em seguida, e a gente não vai poder se estender muito hoje. E eu estou cumprimentando o Rodrigo, a figura paterna, tá? Falando da figura paterna, ela respondeu. Aí de Ediva entrou, Ana Carolina Baia entrou, Lúcia Santos entrou, sejam todos bem-vindos. Figura paterna, isso aí é psicanálise, é contigo. Me ouvindo, Leudes? Oi. Não. Não agora tá foi, voltou. Sim, em relação à figura, você fala sobre a mulher, né? Ali fala sobre a mulher com Alzheimer, né? Mas eu vou preferir falar um pouco sobre a mulher e a depressão, né? Porque assim, a incidência da depressão na mulher é muito maior que no homem, né? E aí vem aquele papo inicial que nós tivemos, que a depressão ela é um problema de mal-estar social, né? E a mulher, na nossa sociedade ocidental, principalmente, né, ela tem um caminho que leva muito mais ao caminho da tristeza e da depressão do que o próprio homem, né? E aí entra a questão da figura paterna também, né? As relações familiares, elas são fatores preponderantes para o estado da depressão, né? Como que é essa relação familiar, né? Essas figuras que todos nós, de alguma forma, nos espelhamos, né? Essa figura paterna, essa figura materna, que pode ter qualquer configuração familiar, né? Mas a gente tem essas figuras, né, que representam, de alguma forma, uma segurança, um cuidado, uma proteção, né? E quando a gente não tem isso, isso nos afeta profundamente. Né? E aí a gente fala novamente sobre perdas, né? Eu tenho a perda dessa figura que deveria me proteger e não me protegeu. Entendi. Tá respondido? Me ouve? Não, estou te ouvindo. Sem problemas. E quando a gente fala de demências, tá? Foi perguntado com relação à medicação, eu tenho que salientar novamente que não é só a medicação. Você tem o meio ambiente, de como você interage com esse meio ambiente, que está o quê? As relações sociais, tipo de alimentação, se você tem um sono, se você é uma pessoa que pratica algum esporte ou não, se você tem algum vício, né? Geralmente o tabaco ou o álcool exagerado.
Então, tudo isso é um conjunto e tem a parte genética também. Então, todos nós temos lá o nosso DNA bonitinho. Tem algumas coisas que elas vão acontecer e outras coisas que não vão acontecer. Porque nós somos metade pai, metade mãe. Está lá o nosso DNA. Então, por exemplo, eu sou, por parte de pai, uma pessoa que eu posso desenvolver um problema cardíaco. Mas, para isso, eu tenho que deixar de ser sedentária, eu tenho que rever minha alimentação, eu tenho que fazer exames todo ano, acompanhar a pressão, acompanhar um monte de coisa. Para quê? Principalmente não me tornar, não DNA despertar lá dentro. Mas pelo lado da minha mãe, é a diabetes. Ou seja, eu estou ferrada se eu não me cuidar. Então você tem o espelho dos seus pais ali. Minha mãe diabetes com Alzheimer, olha só. Já pensou? Alzheimer, diabetes ainda cardíaco. O negócio é ficar uma salada de fruta fantástica. Então eu tenho que começar... Eu tenho que começar a me cuidar. Por isso que essas lives que eu trago aqui no Instagram é justamente um subtítulo de cuidar de quem cuida. Porque a gente esquece que nós não somos máquinas. Nós somos pessoas de sangue, carne e osso e muito suor. E se a gente não começar a perceber isso, daqui a pouco a gente adoece. Esse aspecto dessa depressão que você diz, ela também é importante, né? Quando você cuida de alguma pessoa doente, né? A carga emocional de se cuidar de uma pessoa doente, e aí pode ser qualquer doença, né? Pode ser Alzheimer, né? Eu cuidei da minha mãe durante 3 anos, né? Em casa, né? Na minha casa, eu cuidei com a minha mãe 3 anos de um efizema pulmonar que só foi, né, piorando a cada mês, a cada ano. E isso, se a gente não cuidar, né, da nossa saúde mental, né, essas cobranças, a culpa, a nossa própria impotência frente à doença, né, porque as doenças elas nos deixam impotentes, né, porque a gente não tem como resolver, a gente não tem como solucionar isso, a gente não tem como parar, né, o caminhar de uma doença como o Alzheimer, por exemplo, como o efizema pulmonar, né? A questão, quando você traz também sobre a disposição, a predisposição genética, né? Existe sim, né, alguns estudos apontam que existe uma predisposição genética para depressão, por exemplo, né? Mas o convívio com uma pessoa deprimida também tem reflexos, né, muito profundos na vida de qualquer pessoa, né? Quando você fala, né, minha mãe era muito deprimida, né? Pacientes falam muito isso, né? Tem vários casos de depressão na minha família. Então você tem uma predisposição genética, mas você também tem uma disposição de convívio, né? De você e aquilo de alguma forma te afeta diretamente. É o que eu falei, meio ambiente. Então tá ali. A Simone está dando um relato aqui, que a gente daqui a pouco vai ensinar. Eu tive pânico, ansiedade, depressão em 93, após um episódio 2 anos antes, e ainda não relembro da situação, mas na época eu não percebi, e ainda não lembro da situação, mas na época eu não percebia que era por conta desse episódio. Correto? Se perdoar, acredito que também possa amenizar ou curar a depressão. A culpa é um dos sintomas da depressão? Ela faz uma pergunta. Sim, sim. Né? É muito comum a gente perceber na fala do paciente uma culpa porque não correspondeu, por exemplo, a certas expectativas, né, do pai, da mãe, uma expectativa que ela tinha, né, sobre si, e aí a gente volta à questão social, né? Na mulher, essa pressão é muito grande, né, porque a mulher ela tem que dar conta da casa, agora tem que trabalhar também, e ela tem que ser multi e ser boa em todas as funções. Sim. Né? Então,
E aí inclui nisso, tem que ser boa mãe, tem que ser boa esposa, tem que cuidar de todo mundo e tem que dar conta disso tudo, né? Então, assim, a culpa de você não conseguir dar conta disso tudo pode ocasionar, sim, essa tristeza profunda e levar à depressão. Ok, tudo bem. Respondida a Simone, já vamos fazer quase uma hora. A Ana Carolina Bayer está aqui. Abrir mão de ter controle de tudo e aceitar, acho que é o mais difícil para o ansioso depressivo. E ela, a Simone, conclui aqui que minha mãe, com demência, não demonstrava ser deprimida, que é aquele caso que a gente citou, mas acredita que com a perda do irmão mais novo, isso chocou demais. Entraram mais algumas pessoas, nós estamos encerrando com 1 hora de live. Eu vou deixar o Leudes tá encerrando e se despedindo de vocês. E se vocês tiverem perguntas ou sugestões de outros temas que a gente possa trazer aqui com ele, fiquem à vontade de mandar aqui para o direct ou para ele. Tá aí. O Instagram dele é Leudes Júnior. Tem um número depois? Isso. Sim, eu vou até botar aqui no comentário. Se você permitir, eu já até coloquei, já lancei meu... 2013. Esse é... Júnior 2013. Isso. Se tiverem dúvidas sobre isso, eu peço primeiro, eu vou pedir desculpas a vocês, mas assim, eu botei no 3G do celular, botei no Wi-Fi de casa e não adiantou muita coisa. Então, caindo toda hora. Então, a gente teve uma perda aí, mas quem tiver dúvidas sobre o assunto, quiser me perguntar, quiser procurar trazer alguma informação, quiser alguma informação, é só me mandar o WhatsApp. Esse número que está aí é do meu WhatsApp. Tá certo. Obrigado, Juana, pelo convite, né, de ter falado sobre esse assunto. Tá bom. Tá bom? Eu vou te retirar, então, da live e vou dar continuidade aqui mais uns 2 minutinhos com o pessoal. Tá ótimo? Muito obrigada, amigo. E volte sempre. Obrigado você. Tá aberto. Forte abraço. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, eu quero lembrar vocês que sábado a gente tem uma super live com o Dr. Hélio Mororó, médico que vocês já tiveram o prazer de conhecer mês passado. Está previsto fazer uma live por mês com ele. Ele é prescritor do canabidiol. E ele vai trazer um tema muito bacana. Ele vai falar sobre envelhecer com saúde, Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Está marcada essa live às 19h30 e vamos ficar até às 21 horas com ele, 1h30 apenas. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês já podem me adiantar no direct e a gente vai estar conversando. E agora já são 20 horas, a Cláudia Alves já entrou no Instagram com a semana do canabidiol e quem quiser acompanhar, podem ir para lá. E eu agradeço a presença de vocês. Sábado eu estou de volta, hein? Beijo, hein?